Você e eu certamente já fizemos planos que não deram certo. Mas e Deus? Será que Deus já fez algum plano que Ele não conseguiu executar, deu errado? Algum plano de Deus que não deu certo, Deus desistiu? Todos nós, irmãos e amigos que estão aqui pela primeira vez, todos nós já tivemos propósitos que nós não concluímos, projetos que nós não conseguimos executar, e sonhos que nós não realizamos. E cada vez que acontece isso em nossa vida, nós nos frustramos. Porque aquilo que a gente planeja, a gente quer realizar. Como é que você imagina Deus executando os seus planos? Será que Deus já fez algum plano que deu errado? Essas perguntas serão respondidas nessa mensagem de hoje. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre Deus? Eu queria convidar vocês para a gente ler um texto na Bíblia que está em Gênesis capítulo 1. Você já pode imaginar que verso é esse. Gênesis capítulo 1. Fique bem atento, preste bem atenção, aplique bem para você, a sua vida, e eu vou aplicar para a minha. E vamos conhecer mais sobre Deus nessa noite. Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Vamos ver. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz façamos, essa palavra está no plural, significa que Deus não é uma pessoa só, é mais de uma pessoa. Então, nós cremos, católico crê, evangélico crê, todo cristão crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa trindade divina decidiu, planejou e executou criar um ser semelhante a Ele. Também disse Deus: façamos o homem. Até então não tinha o homem, não tinha o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, ou seja, do jeito de nós, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui está Deus apresentando o seu projeto com relação ao ser humano. O que Deus tinha em mente quando Ele decidiu criar um ser como Ele, parecido com Ele, inteligente como Ele, com capacidade de escolha, com senso moral, com capacidade para transcender, para viver eternamente, para ser feliz para sempre, para se reproduzir, procriar, encher a terra, ter domínio sobre tudo. Tudo que Deus criou, Deus colocou na mão do ser humano e disse assim: domine sobre tudo, reine sobre tudo. Você terá domínio sobre o tubarão, o elefante, a cobra, a girafa, o papagaio, os passarinhos, todas as espécies, tudo que foi criado, você terá domínio. Agora eu pergunto, para você pensar, esse plano de Deus deu certo ou deu errado? Não responda, só reflita. Porque a palavra de Deus vai dizer nessa noite se esse plano deu certo ou não deu. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Deus. O quanto Deus é diferente de nós. Por
Porque quando Deus decidiu criar o ser humano, sabe o que Deus tinha em mente? Sabe o que Deus queria? Deus queria uma família. Sabe, gente, as famílias, elas podem ter problemas, podem ter desavenças, podem ficar chateadas uns com os outros. Elas permanecem sendo a família. Ninguém consegue deixar de ser daquela família. Deus queria uma família. Uma família, a família é a coisa mais nossa que existe nesse mundo, gente. Deus queria uma família. Deus queria que todo o universo o conhecesse, se relacionasse, se aproximasse dele através de um ser semelhante a ele. Era isso que Deus tinha em mente. Vá captando aí, vá armazenando aí. Porque Deus queria interagir com alguém como ele. A propósito, os anjos do céu, todo mundo aqui sabe que o céu é povoado por anjos, seres que adoram incessantemente a Deus e de noite, seres que foram criados, eles são livres e adoram a Deus voluntariamente. O céu é um lugar de perfeita harmonia e louvor perene, constante, eternamente, um lugar de paz, um lugar feliz. Amém. Mas os anjos não são como nós. Os anjos são servos de Deus a serviço do ser humano. Diga amém. Amém. Porque os anjos do céu, eles são servos de Deus a serviço do homem. Os anjos não podem ter filhos. Nós podemos ter filhos. Veja o que Deus tinha. Deus queria uma família grande, que povoasse a terra, que fosse interagir com ele de igual para igual, que sentisse a mesma coisa, que entendesse o mesmo assunto, que falasse, que compartilhasse com ele, como a família faz no interior de suas casas. Dentro da nossa casa nós somos nós mesmos, e fora da nossa casa nós sempre nos maquiamos. Nós sempre aparecemos um pouco burilhado, um pouco melhorado. Em casa nós somos nós mesmos. Deus queria filhos que ficassem em casa com Ele para sempre. Agora você pode estar pensando que esse plano deu errado. Se você já foi tentado a pensar que esse plano deu errado, porque o homem pecou, porque o homem se afastou, porque o homem foi expulso do jardim, porque o homem perdeu a imortalidade, o homem tornou-se mortal, você pode pensar que o plano de Deus deu errado. Abra a Bíblia no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, e vamos nessa noite conhecer mais sobre Deus. 1 Pedro capítulo 1. Quando todos encontrarem, digam amém. Amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos ler dois versos. Lembra, Deus queria ser conhecido por todo o universo. E nós vamos ver nessa noite se esse plano de Deus deu certo ou não. Verso 20. Todos juntos podem para a leitura.
Ou melhor, vamos começar do verso 18, para ficar mais completo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais nos legaram. Aqui o texto está dizendo que os nossos pais pecaram, nós herdamos uma natureza caída, pecaminosa, mas nós fomos resgatados, ou seja, alguém pagou para nos ter de volta. O verso 19, não foi com ouro ou prata, né, como diz no verso 18, agora o 19 diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, vírgula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de nós, por amor de você, por amor de mim. Deus tinha outro plano que foi feito primeiro, antes da fundação do mundo. E depois que Ele criou esse mundo, e no fim da criação Ele criou o ser humano, com esses propósitos que eu já falei, então Ele tinha na manga um plano para que aquele outro plano desse certo. Deus, olha, coloque isso na sua mente. Se você esquecer tudo que eu vou falar aqui, lembre disso. Deus tem um plano guardado para qualquer dos nossos planos que deu errado. Diga amém. Deus tem um plano perfeito que Ele tira de si mesmo para resolver todos os nossos problemas, todos os nossos planos frustrados. Todos. Aí o verso 21 diz assim, que por meio dele, por meio de Cristo, tendes fé em Deus. Quem tem fé em Deus, levanta a mão. Pois é, se não fosse o preço pago na cruz, nem que nós estaríamos nem vivos mais, quanto mais com fé, vindo aqui adorar a Deus. Olha o que o texto diz, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam nele, estejam em Deus. Tá certo? Então o plano de Deus permanece valendo, o plano de Deus não foi descartado, o plano de Deus não deu errado, e nós vamos ver por quê. Davi tem aqui algumas imagens. O homem pegou e se afastou. Muito bem, Davi vai colocando aqui a imagem e eu vou interagindo aqui com vocês. Vamos ver aqui as imagens. Adão, esse foi o primeiro homem criado, o primeiro homem a cometer pecado. Pecado é se afastar de Deus. Tem gente que pensa que pecar é roubar, é adulterar, é mentir, é matar. Não, pecado é se afastar de Deus. Todas essas coisas que o pecador faz porque se afastou de Deus. Então, o pecado é se afastar de Deus. Então, se a gente quiser voltar a ter comunhão com Deus, a gente já sabe o caminho. Quem sabe o caminho para ficar em comunhão com Deus? Pois é, se ficar longe, está em pecado. Mesmo que não esteja fazendo nada. Ficar longe de Deus é pecado. Então, Adão pecou. Vamos ver o que aconteceu com Adão. No Gênesis capítulo 4, verso 4. Vamos ver lá no Gênesis 4. Adão, com esse texto que nós vamos ler aqui, então muita gente aqui já sabe qual é o texto. Adão teve filhos. E os dois primeiros filhos de Adão, aqui no capítulo 4, diz que Abel, filho de Adão, levou uma oferta a Deus das primícias do rebanho e da gordura deles, e Deus se agradou da oferta de Abel, se agradou de Abel e da oferta de Abel. Então esse versículo aqui
mostra que Adão ensinou para os filhos o ato de adorar a Deus, de levar uma adoração a Deus. Quem aqui conhece a história de Caim e Abel? Levanta a mão. Pois é, Caim também levou uma oferta a Deus. Os dois filhos de Adão foram adorar a Deus e levaram ofertas para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de um e rejeitou o outro, porque o outro foi desobediente. Era para levar cordeiro. Quem ensinou a eles isso? Adão. Quem ensinou para os filhos de Adão que era para levar um cordeiro? Adão. Então Adão foi perdoado, justificado, aceito e ensinado por Deus. E a pessoa que não crê na Bíblia, não crê em Deus. Adão fracassou? Não. Adão não fracassou. Porque Adão foi aceito, perdoado, justificado e ensinado. Diga glória a Deus. A gente cai, mas o plano de Deus não. O plano de Deus com relação a nós permanece em pé. Porque se a gente cai, Ele nos levanta. Se a gente peca e confessa o pecado, Ele nos perdoa. Se a gente o busca, a gente acha. Amém. E se a gente quiser aprender, Ele nos ensina. O plano de Deus está valendo, gente. O plano de Deus está valendo. Vou pedir a Davi que passe outro personagem aqui. Noé. Não importa que no dilúvio morreu a população mundial. O plano de Deus deu certo na vida de Noé e sua família. O plano de Deus fracassou? Não. Porque em todos os tempos houve alguém que realizou o plano de Deus. Fazendo o quê? Confessando, ouvindo, se reconciliando com Deus e aprendendo de Deus e obedecendo a Deus. E esse era o plano de Deus, desde o princípio. O que é que Deus queria? Uma família que interagisse, que olhasse para Ele, que falasse com Ele e que estivesse com Ele. E a Bíblia cita muitas pessoas que viveram assim. Aleluia. Pessoas que vivem com Deus, que querem ser de Deus, que falam com Deus, que perguntam a Deus como devem tomar certas decisões. Nós vimos no testemunho. Pessoas de Deus que vivem nesse mundo de trevas, de lutas, de problemas, mas são de Deus, gente. São a realização do plano de Deus. Deu certo para Noé. Basta vir. Abraão. No tempo de Noé, tinha Noé e a família dele. No tempo de Abraão, tinha Abraão. Quando Deus viu que o caldeirão do mundo estava contaminado demais, Ele olhou para esse caldeirão aqui, fervendo de impureza, de violência, de idolatria, imoralidade, e Ele disse: ai, tá aí, gostei. Parabéns, Abraão. Saia daqui. Saia do meio da sua família. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês que pode ser contrário, vocês pensam. Mas às vezes, nós precisamos nos afastar um pouco. Não totalmente, mas um pouco. Nos afastar dos nossos parentes, da nossa família, dos seus hábitos, das suas ideias, dos seus costumes, das suas práticas, para poder a gente enfrentar os Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sai, porque senão até você e sua família vão se perder. Saia do meio dos seus. Jesus disse: aquele que não amar a mim mais do que a sua mãe, seu pai, a sua esposa e seus filhos, vai
passar. O amor a Deus tem que ser acima de tudo. E quando a gente aprende a amar a Deus, aí a gente vai respeitar o ponto de vista do parente, como é que ele crê, a gente respeita, porque a gente não pode dar jeito, nem na gente, quanto mais nos outros. A gente respeita a fé, eu respeito a fé da minha família, eles respeitam também a minha fé, e eu participo das coisas com eles, são a minha família, mas eu tenho o direito de realizar o sonho de Deus na minha vida, e nem o diabo pode tirar isso de mim, e nem de você, certo? Porque ele não conseguiu derrubar Abraão, e Deus disse, que nesse texto aqui, depois você lê, Deus disse a Abraão: Abraão, saia do meio da sua família, vá para um lugar que eu vou te dizer onde é, vou te guiar, e você será abençoado. Quem você abençoar vai ser abençoado. Se você amaldiçoar alguém, esse será amaldiçoado. A palavra, a minha palavra, vai estar com você, e a sua palavra será a minha palavra. Abraão se tornou porta-voz de Deus no mundo, e era isso ou não era isso que Deus queria para o homem? Era isso que Deus queria para o homem. Para passar, Davi. Aí o tempo passou, e o povo se corrompeu de novo. Se é uma coisa que o povo sabe, é se corromper. E aí chegou um momento que estava quase acabando a esperança. E aí nasce o menino Moisés, lá no Egito. O povo que amava a Deus e que obedecia a Deus estava sendo escravo no Egito. Acho que aqui muita gente sabe essa história. O povo estava escravizado há 400 anos. E aí Deus poupa a vida de Moisés num cesto de talo, calafetado com betume, no rio Nilo. Quem aqui conhece a história de Moisés? Como ele foi tirado das águas? Pois é, Moisés foi um menino hebreu do povo de Deus, que nasceu no Egito e foi lançado no rio, porque naquela época era assim. Os meninos homens que nascessem do povo de Deus, a ordem do faraó era para matar todos os meninos homens, era para deixar só as meninas. E Deus precisava levantar alguém para libertar o povo, e Deus protegeu Moisés. Deus protegeu Moisés num cesto de talo, de jugo, calafetado com betume, nas águas do rio Nilo, assim de crocodilos do rio Nilo. E nenhum crocodilo se atreveu a abocanhar aquele cesto, porque dentro daquele cesto tinha alguém que Deus ia usar desse mundo para realizar o seu plano. O plano de Deus permaneceu. Moisés cumpriu a sua missão. Pode passar, Davi. Muitos aqui conhecem essa história, está lá no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós conhecemos a história desse rapaz chamado Gideão. Nesse tempo havia umas nações inimigas que estavam perseguindo o povo de Deus. E Deus precisava de alguém que fosse, se levantasse como líder para organizar o povo, para resistir aos ataques externos dos inimigos. E aí Deus falou com este jovem, chamado Abraão, ou chamado Gideão. E Deus deu uma ordem a Gideão. E ele sabe como ele chamou Gideão? Vamos ler esse texto. Eu não vou ler todos os textos, mas esse eu gostaria de ler. Esse é curioso. Juízes, ajude aí os novatos a encontrar esse texto. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6. Juízes 6, verso 12 e verso 13. Juízes 6, 12 e 13.